Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos juntos meditar a palavra de Deus na liturgia de hoje? É dia 24 de março de 2025. Estamos na terceira semana da Quaresma e a primeira leitura de hoje é retirada do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 15a. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem valente e guerreiro era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: "Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida, ele o livraria da lepra de que padece." Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: "Vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel." Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: "Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra." O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: "Sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim." Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: "Por que rasgaste as tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel." Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou o mensageiro para lhe dizer: "Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo." Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: "Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo?" Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: "Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo." Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: "Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha, meus amados, é interessante essa soberba arrogância de Naamã ao ouvir as palavras do profeta. Se o profeta tivesse tocado, rezado em alta voz, se tivesse feito vários ritos, ele estaria satisfeito. Mas como ele nem o recebeu,
mas o mandou fazer uma coisa tão fácil, tão simples. Ele ficou irritado. Tem muita gente que pede oração, que quer receber sinais, milagres, prodígios de maneiras grandiosas. E essa arrogância no coração das pessoas, muitas vezes, é o que impede a graça de Deus acontecer, porque ele se manifesta aos pequenos, aos mansos, aos serenos e se esconde dos soberbos. Auxiliado ali pelos seus servidores, o sírio, ele aceita fazer aquela coisa simples. Ele se põe no seu lugar, baixa a bola um pouquinho e aceita se lavar 7 vezes no rio e é purificado e reconhece a graça de Deus. Quantas vezes nós não somos assim também? A gente fica provando Deus, a gente fica querendo sinais, prodígios, a gente acha que alguma oração mais simples não tem poder, não tem valor, e a gente quer ver coisas grandes, e a gente desfaz do padre da nossa paróquia porque a gente quer ir num grande evento com um estádio lotado e um padre popstar que vai estender as mãos e curar a multidão. Será que Deus, que gosta de confundir os soberbos, será que ele se alegra com essa soberba, com essa busca por coisas espetaculares nesse tempo que a gente tem vivido, até dentro da igreja? Fica a reflexão. Naamã veio de uma terra pagã e foi curado em Israel. Isso também indica que a salvação e a graça de Deus se expande a outros povos e não fica fechada ali no mundinho judaico. Isso vai gerar um pouco de discussão daqui a pouco no Evangelho. Essa palavra, guarde-a no seu coração, ela mostra um homem de fora de Israel, de fora do povo judeu, recebendo uma cura. Você está prestando atenção, né? A abertura da graça de Deus para quem vem de fora, para quem é de outra etnia, de outra cultura, de outros costumes. Jesus vai ampliar o entendimento dessa leitura no Evangelho. Guarda aí no seu coração. Mas agora é a hora da gente refletir o Salmo. O Salmo de hoje é o 41, em algumas traduções 42. E o refrão diz assim: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, e me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Olha que salmo maravilhoso, meus amados irmãos. Aqui, né, você já deve ter ouvido várias e várias músicas baseadas nesse salmo, com essa linguagem tão lírica, tão poética. A minha alma tem sede de Deus, assim como a corça, esse animal que não se contenta com uma água impura, contaminada, não. Ela vai buscando a água mais pura e sobe e vai nas fontes. Assim como a corça que fica vasculhando para buscar a fonte de água mais pura, mesmo que ela tenha que subir. A minha alma também quer se elevar e buscar esse Deus nas alturas, nas coisas celestes. Que lindo esse salmo! A alma de quem busca a Deus, ela quer se elevar além das coisas aqui da terra, para ter contato com a glória de Deus, para louvá-lo e glorificá-lo. Devemos ser assim a cada dia, né? Louvores e honras e glória a Ti, meu Deus. A pessoa que recebe a cura, a pessoa que recebe a visita de Deus, a pessoa que percebe
como Deus cuida de tudo a cada dia, deve louvar e glorificar a cada momento e deve buscar sempre a presença e a inspiração de Deus numa oração contínua, profunda, em momentos de reflexão nos seus dias. Seja no início, no final do dia, para quem é leigo, né, e não tem aquele recolhimento de um religioso, mas é possível que a gente tire um tempo para buscar. Porque a nossa alma, quando tem sede de Deus, a gente começa a reservar tempo de qualidade para estar com Ele. Você que está refletindo essa liturgia agora, tenha esse hábito, ouça a liturgia no início do dia e reflita e traga para a sua vida. Que a sua alma tenha cada vez mais sede de Deus. Vamos para o Evangelho de hoje, né? Eu prometi a vocês que haveria uma ligação com a primeira leitura, então vamos lá. O Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 4, versículos do 24 ao 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, meus amados, aqui Jesus ele fala, no tempo de alguns profetas importantes, como Elias, Eliseu, a graça de Deus foi manifestada a estrangeiros, a pessoas de fora daquele círculo fechado, muito religioso e às vezes até fundamentalista e preconceituoso. Jesus ele vem falar da universalidade do Evangelho, que deve abranger toda a humanidade. Isso incomoda aqueles que querem prender, ocultar ou interpretar e usar a palavra de Deus somente para os seus interesses. Ali você vê a revolta daqueles que acreditavam que a palavra de Deus poderia ser aprisionada nos seus costumes, na sua fé, no seu rigorismo legalista. Muitos fariseus tiveram essa postura hipócrita que foi denunciada por Jesus muitas vezes. Mas a gente reforça aqui, né? Tanto a viúva de Sarepta, visitada por Elias, que trouxe a graça de Deus para aquele lar, quanto também o sírio Naamã, que recebe essa cura por meio do profeta Eliseu. A graça de Deus vai mostrando. Não é somente para um povo fechado que Deus vem. A graça não é derramada somente num círculo fechado. E aqueles que querem aprisionar a graça de Deus para si e acham que a graça de Deus só é derramada de uma forma para um só povo, eles ficam irritados quando veem essa mesma graça sendo derramada na vida de estrangeiros. Hoje também nós temos que falar sobre isso, né? A igreja não deve ser um fechamento em grupos, em bolhas, onde o católico pensa que só tem um jeito de ser católico. É claro que só existem 10 mandamentos e um jeito de ser fiel a Cristo, que é de todo o coração. Agora, nos mais variados membros, a igreja é frutuosa em diversas formas de seguir esses mandamentos e de
frutificar para o reino de Deus. Também, este reino de Deus deve ser anunciado àqueles que não estão em comunhão com a igreja, que devem ser acolhidos, que devem ter suas culturas preservadas, respeitadas, claro, quando não entram em confronto direto com a graça de Deus, com os seus mandamentos. Mas sempre deve haver um diálogo, uma conversa, uma tentativa de mostrar o amor de Deus a todos. E muitas vezes o testemunho que a gente vai poder dar é com a nossa vida, e não falando um monte de coisa, e não brigando, né? Jesus veio para todos. Agora, quem não quiser acolhê-lo é livre também para isso. Só que o fechamento de coração é aquilo que não pode acontecer por parte nossa, que estamos tentando estar em comunhão com a igreja, né? As portas devem estar abertas. Não podemos, não temos esse direito de fechar as portas da igreja para quem quer que precise passar por uma experiência. Mesmo que no início algumas pessoas estejam arredias e sem entender, é necessário que haja diálogo e que haja essa abertura para a possibilidade da graça ser derramada em todos. Cristo não veio só para um grupinho. Não existe só o jeitinho daquela bolha de seguir a Cristo com a autenticidade de uma maneira que agrada a Deus. Deus é tão bondoso, Ele vem para acolher a todos. Ele vem penetrando nas realidades, nas culturas, porque Ele é Deus. Quem não entende a variação, a bonita diversidade dos dons das pessoas, das sociedades, somos nós que não percebemos, com a nossa visão limitada. Mas Deus penetra tudo e tudo está sob seu controle. Que nós possamos ter essa abertura de coração para levar a verdade do Evangelho a todos. Não é para misturar todos num pote, num sincretismo que despersonaliza, que destrói todas as religiões. Não. Mas é para abrir o coração e apresentar a verdade para todos. E a verdade é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para todos. Que Ele possa visitar o coração de cada um de nós, derramando todas as graças necessárias para esse dia. E uma observação última interessante. Jesus, ao perceber que queriam jogá-lo de cima do precipício, ele estava cercado por uma multidão. Ele simplesmente passa pelo meio deles. Ora, como que um homem cercado por todos os lados de pessoas furiosas que o querem jogar de um precipício, como que ele sai calmamente? Como que ele passa pelo meio deles? Ora, Jesus é Deus. E não sou eu que estou refletindo dessa forma. Muitos padres da igreja, muitas interpretações de teólogos mostram que há alguns elementos nessa passagem de Jesus pelo meio deles. Em primeiro lugar, Jesus é Deus. Ele pode ter, de maneira sobrenatural, passado por eles. Ou por ser Deus, ter deixado como que atônitos, ou paralisados, ou distraídos aqueles homens, aquelas pessoas, para que ele passasse calmamente pelo meio deles e saísse dali. O outro ponto é que não havia ainda chegado a hora. Enquanto não chega a hora, Jesus não vai ser preso, não vai ser condenado, não vai ser açoitado e crucificado. Enquanto não chegar a hora, não vai acontecer porque Deus não permite. Depois, quando chega o seu momento, Jesus Cristo não oferece resistência e vai, como um cordeiro sem mancha, manso e humilde se oferecer. Este mesmo Jesus continua na igreja,
É por meio dele que a graça nos vem. Ele mesmo quer estar com a sua igreja até o fim dos tempos. E é esse Jesus que precisa ser anunciado a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Você que está acompanhando esse vídeo no YouTube, eu tenho um recadinho. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.